Osteoporose, a doença do esqueleto. Osteoporose significa perda óssea. É uma doença sistêmica, progressiva, caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração das microarquitetura, levando à fragilidade do osso, aumentando o risco de fraturas. É um processo indolor até o momento em que ocorre uma fratura. Segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea, cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com a condição, mas apenas 20% sabe que a tem. Em geral, as mulheres não imaginam que possam ter osteoporose até que, inesperadamente, apresentem uma fratura dolorosa, como por exemplo, de punho ou quadril, após uma queda sem importância, o que ocorre comumente após a menopausa. Outras mulheres, à medida que envelhecem, percebem que sua estatura está diminuindo, que sua postura está ficando encurvada ou que suas roupas não estão mais caindo bem. Isso ocorre quando as vértebras, os ossos que formam a coluna, tornam-se tão frágeis que movimentos banais, tais como tossir ou carregar alguma coisa, podem provocar o seu colapso. Mas afinal, quem faz parte do grupo de risco para a osteoporose? À medida que envelhecemos, é natural que nossos ossos se enfraqueçam. Logo, teoricamente, todos corremos o risco de desenvolver osteoporose. Após a menopausa, o risco de desenvolver osteoporose aumenta para quase todas as mulheres. Embora certas características do estilo de vida, bem como hereditariedade ou fatores clínicos, possam aumentar ainda mais esse risco. Quais os fatores de risco de osteoporose? Fumo e álcool. O hábito de fumar e o consumo exagerado e irregular de bebidas alcoólicas podem interferir na capacidade que o corpo tem de manter os ossos normais e saudáveis. Falta de exercícios. Os ossos também necessitam de certa quantidade de exercício para permanecerem fortes e saudáveis. Pessoas confinadas à cama ou uma cadeira de rodas ou cujo estilo de vida seja um sedentário correm maior risco de desenvolver osteoporose. Deficiência nutricional. A ingestão inadequada de cálcio na dieta priva o corpo das matérias-primas necessárias para a manutenção da força e da massa ósseas. Qualquer pessoa com deficiência nutricional ou cuja dieta seja composta de quantidade insuficiente de alimentos ricos em cálcio, tais como derivados de leite, verduras e legumes frescos, corre maior risco de ter osteoporose. Histórico familiar. Se sua mãe ou avó teve osteoporose, suas probabilidades de vir a desenvolver a doença são muito maiores. Histórico clínico. Algumas afecções, tais como hiperatividade da glândula tireoide, doença do fígado ou anorexia nervosa, podem causar osteoporose. Além disso, alguns medicamentos, tais como esteroides, quando utilizados por longo tempo, podem ter efeito prejudicial sobre os ossos. Fratura anterior. Se você já tiver sofrido uma fratura, particularmente do quadril, do punho ou da coluna, provocada por um trauma mínimo, talvez isso seja um indício de que seus ossos já estejam debilitados. Mulheres muito magras podem estar sob risco maior de osteoporose. Seu esqueleto é menor e a partir do momento em que os ossos começam a adelgaçarem e a ficarem mais enfraquecidos após a menopausa, atingirão um estágio no qual sofrerão fratura mais facilmente do que os ossos de mulheres cujo peso é normal. O que você deve fazer se você corre o risco de desenvolver osteoporose? É importante se esforçar para mudar seu estilo de vida. Muitas recomendações disponíveis para melhorar a saúde em geral estão relacionadas com nossos ossos. Por exemplo, parar de fumar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, fazer exercício, principalmente aqui a musculação.
incluir cálcio na sua dieta, tomar sol evitando os horários de pico das 11 às 15. Osteopenia indica apenas a redução da massa óssea, que quando não tratada pode se agravar levando à osteoporose. Já a osteoporose é uma doença onde ocorre perda do osso e risco de fratura. Geralmente, a osteopenia antecede a osteoporose. A perda de densidade óssea na osteopenia já é preocupante, mas não o suficiente para causar fraturas como na osteoporose. O aspecto poroso dos ossos é muito mais evidente no segundo caso, mesmo que as fraturas não sejam dolorosas. Cerca de 20 a 24% dos pacientes vão a óbito no primeiro ano após uma fratura de quadril. Nas mulheres acima de 45 anos de idade, as fraturas por causa da osteoporose resultam em mais dias de hospitalização do que muitas outras doenças, incluindo diabetes, infarto e câncer de mama. Cerca de 40% das pessoas que tiveram fratura no quadril ficam incapazes de andar sem ajuda. 60% necessitam de assistência um ano depois. 80% não conseguem dirigir ou fazer compras. 33% dos pacientes com fratura de quadril ficam totalmente dependentes ou em casa de repouso no ano seguinte à fratura de quadril. É bom frisar que as fraturas acontecem muito mais frequentemente do que as doenças de câncer de mama, de infarto de miocárdio, de acidente vascular cerebral, consideradas doenças mais frequentes. E as fraturas osteoporóticas, que são as fraturas de fêmur e da coluna vertebral, aumentam e muito o risco de mortalidade. Se você já estiver com osteoporose, precisa evitar o risco de queda, deixando a casa mais segura. Na cama, é importante que a pessoa sentada consiga apoiar os pés no chão, evitando assim a hipotensão postural. A mesa de cabeceira deve ser 10 centímetros mais alta do que a cama com bordas arredondadas. Se possível, fixe-as no chão ou na parede, evitando que se desloque caso a pessoa precise apoiar-se nela. Sempre que possível, instale os interruptores de luz próximos à cama ou adote um abajur. Prefira pisos antiderrapantes para áreas molhadas, como boxes e corredores. Evite tapetes soltos e prefira os de borracha e antiderrapantes. O corrimão das escadas deve ter altura média de 80 centímetros e os degraus das escadas devem ser marcados com fita antiderrapantes. Consulte um especialista e se informe sobre os diversos tratamentos disponíveis. A osteoporose faz interface com diversas especialidades: endocrinologista, ortopedista, ginecologista, reumatologista, traumatologista, geriatria, reumatologista. O importante é que o médico tenha o conhecimento de cuidar de osteoporose. Qual o melhor exame para detectar a osteoporose? É a densitometria óssea. A vantagem da densitometria óssea é que, por meio desse exame, é possível identificar a perda mineral ainda em estágio inicial, quando ainda não pode ser visualizada por exame de raio-x. Toda mulher que entrar na menopausa deve ser submetida a este exame. Independente da idade, inicie um programa de exercício, pode ser caminhada ou musculação, por exemplo. As práticas integrativas complementares que eu tanto falo aqui no programa são excelentes para pôr um corpo em movimento. Entre outras vantagens, ajuda a fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio e os reflexos, evitando as quedas. Cuide-se! A doença faz parte da vida, mesmo que nosso desejo seja evitar e curar a doença. Pesquisadores e médicos, a comunidade científica estão desenvolvendo novas técnicas, instrumentos e medicamentos, as práticas integrativas complementares para resolver os problemas de saúde mais importantes da atualidade. Este conhecimento aprofundado do corpo nos permite viver mais tempo e com muito mais saúde.
Cuide-se e diga para você que meu corpo, minha mente e meu espírito estão em harmonia, formando uma equipe saudável. Meu corpo é um lugar glorioso onde viver. Espero que vocês tirem um proveito. Um abraço.